Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do Giro Tributário nesta sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre uma visão mais ampla do Brasil em relação à reforma tributária. Como será que os estados estão vendo essa reforma? Qual é o sentimento aí dos fiscos estaduais em relação aos andamentos da reforma tributária? É algo que ainda não está posto, né? Está andando ainda lá no Congresso Nacional. Sou o jornalista Everton Lacerda e me acompanha aqui no estúdio o colega jornalista Luiz Augusto Kern. Bem-vindo lá aqui, tudo bem? Tudo bem, Everton? Bom dia, amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Olha, Everton, estamos chegando no final do ano, no final de mais um ano, né? E foi um ano de grandes discussões no Congresso Nacional, tivemos eleição municipal e surge uma preocupação. Será que o Congresso Nacional vai terminar o ano sem aprovar a reforma tributária definitivamente? Essa preocupação está assolando ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Bernardo App, que é o secretário especial, e a todo o governo Lula, que gostaria de encerrar nesse ano, eu acho que também o nosso convidado também gostaria de encerrar esse ano com a aprovação da reforma tributária e concluir esse processo. A reforma tributária parou por causa das eleições aqui. Agora terminaram as eleições. E chegou o momento de votar, mas nós já estamos em novembro. Dia 14 de dezembro começa o recesso parlamentar e o prazo está se esgotando. Até o dia 4 de dezembro, para encerrar, e já trazer o nosso convidado para debater conosco, o presidente do Senado quer colocar em votação o projeto que está lá no Senado, né, o PL que está lá no Senado, e depois devolver para a Câmara concluir. Fica essa incógnita que vamos passar também para nosso convidado. Será que ainda há tempo hábil de aprovar essa reforma em 2024? E olha que o ano está correndo, né? Já, como bem falaste, já estamos aqui em novembro. Tem feriados, nós temos o feriado agora aqui no Rio Grande do Sul, dia 15. Sim. Acho que não é um feriado nacional. Não, é nacional. Dia 15 é o feriado nacional. E dia 20 também, dia 20 que é da tem consciência negra. Então começa a ter os feriados, meio de semana, ainda mais, do dia 20, né, e o tempo está voando. Depois já vem o recesso, como tu bem colocaste aí. Bom, antes da gente chamar o nosso convidado, então eu te convido que está acompanhando aqui conosco através das redes sociais. Se não é inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreva no canal da RS Rádio no YouTube para acompanhar as pautas, receber as notificações, que nós estamos trazendo bastante convidados, né, convidados qualificados para falar conosco sobre esse tema importantíssimo que é a reforma tributária neste momento. O Giro Tributário, né, lá que está focando na reforma tributária. Se ainda não se inscreveu, te inscreve, aperta o like e compartilha com as pessoas para que elas também possam ter acesso. Exatamente. Então, já convidando aqui o presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital do Brasil, o Francelino Valença, que já está conosco aqui no estúdio. Eu peço que o Andrei coloque aqui na tela. Bem-vindo, Francelino. Obrigado pela tua participação e teu espaço de tempo aqui para o nosso Giro Tributário. Mais uma vez participando desse debate com vocês. É uma satisfação, é uma honra. Também aos colegas do Rio Grande do Sul, todos eles, especialmente uma saudação especial a Feltrin e a Celso Margrande, que são dois expoentes do sindicalismo que têm feito uma grande batalha em defesa dos interesses, não só dos servidores públicos, mas também da sociedade. Haja vista que a nossa função, como o próprio nome ele designa disso, é servir. Nós somos servidores. Tá certo, Francisco. Certamente o Celso e o Feltrin eles vão assistir, né? E vão, inclusive, deixar comentários aqui no YouTube para comprovarem que te assistiram aqui no nosso programa, tá bom? Posso fazer a primeira pergunta? Fica à vontade. Muito obrigado. Francelino, tu ainda tens esperança de aprovar a reforma tributária esse ano? Qual é a tua visão? Bom, a reforma tributária é um tema muito complexo. A primeira parte da reforma tributária que foi aprovada, digamos assim, lá na Câmara, ela, na nossa opinião, deveria ter demorado um pouco mais para que os debates fossem aprofundados. Tem muitos pontos importantes que deveriam ser debatidos com maior profundidade, ou com mais profundidade e clareza. Isso não aconteceu, porque tem vários motivos, inclusive uma pressão muito forte do mercado para a aprovação urgente da reforma tributária, que tem, sem sombra de dúvida, diversos avanços, mas também alguns riscos
inerentes, especialmente ao Pacto Federativo. Bom, depois desse período da aprovação que aconteceu na Câmara, ela se encontra no Senado. A pergunta é, vai ser também célere ou o Senado deveria ser mais calmo, mais tranquilo, mais parcimonioso para que essa reforma pudesse ser verificada em todos os seus aspectos, porque a gente está falando de alterações legislativas importantes, que é a regulamentação da reforma, que não podem ser ou não deveriam ser feitas de forma muito céleres, digamos assim. A forma tem que ser mais contida, até porque o Senado tem esse papel, o papel mais, inclusive, de aprofundar as análises. Eu torço para que não seja aprovado este ano, mesmo para que o parlamento possa ter o cuidado necessário com essa importante alteração em todo o sistema tributário, aliás, em todo não, especialmente no sistema tributário sobre o consumo. Tá certo. Brasilina, em relação a esse período de transição, né, do imposto do ICMS, aí, que é o novo IBS, Imposto Seletivo, como é que tu estás vendo a questão da competição dos estados, né, as mudanças de alíquotas? Já há uma tranquilidade em relação às federações, às unidades da federação, ou os estados estão com medo de perder muito quando tiver essa alteração concluída aí? Há mecanismos que compensam as perdas, foram incluídos mecanismos para mitigar os riscos. Eu acho que o maior risco que nós temos hoje correndo na reforma tributária, isso ainda não foi resolvido, é o que nós denominamos de free rider. É quando alguém pega carona. O que é que isso quer dizer? Como há uma certa garantia da arrecadação do Estado ser mantida e dos municípios, pode ocorrer que algumas unidades da federação não faça com que a sua administração tributária tenha efetividade, faça o seu dever de casa. Se isso acontecer, ela tem a sua receita garantida por benefício das outras administrações, dos outros entes federados. Mas se todos começarem a fazer isso, haverá uma queda global da arrecadação do total que deveria ser arrecadado. Uma saída seria aumentar a alíquota de referência, que aí oneraria ainda mais a sociedade. Então, o que é que nós precisamos? Ainda se não avançou, ter mecanismos efetivos para impedir a apatia da administração tributária, ou melhor, das administrações tributárias, para que nós tenhamos um ambiente de negócio muito bom, inclusive combatendo a sonegação, porque aí, se essas instituições não fizerem o seu dever de casa, nós, por outro lado, poderemos estar estimulando a sonegação fiscal, que é um dos males do país. Inclusive, eu tenho tido muito contato com grandes empresários, e as coisas que eles mais se preocupam é com a concorrência desleal, dentre outras coisas. E quando entra alguém que não paga os seus tributos como deveria pagar, ele termina prejudicando toda a cadeia. E isso não pode ser permitido pelo bem do nosso país e dos grandes empreendedores do país, que, afinal, né, são grandes contribuintes de forma direta e indireta. Sim, Francelino, na opinião da FENAFISCO, o Conselho Gestor está bem formulado ou ele concentra poder demais na mão de algumas poucas pessoas que ficarão no comando desse conselho? O conselho, esse comitê gestor, ele é uma coisa bastante interessante, haja vista que a gente sequer tinha qualquer coisa similar na Constituição que retirasse o poder dos entes federados. E essa reforma tributária, ela retira o poder tributante dos entes ao, digamos assim, criar um novo tributo, e esse tributo ser compartilhado dessa maneira, retirando autonomias federativas que, na nossa ótica, nós sempre chamamos atenção, juridicamente falando, de fato, sim, um arranhar no Pacto Federativo nas causas pétreas. Bom, mas ela está posta e deverá continuar assim. O comitê gestor, ele tem algumas funções, mas da forma que está desenhada, nós corremos o risco de uma centralização excessiva do comitê gestor. Inclusive, da maneira que se está desenhado, o comitê gestor, permanecendo assim, ele será responsável por coordenar todas as fiscalizações. Então, as fiscalizações do país, de um tributo que vai estar em torno de R$1 trilhão por ano, a arrecadação dele, essa expectativa de R$1 trilhão, na mão de poucas pessoas que poderão coordenar a fiscalização de todos os entes federados, todos os estados e municípios. Ela não pode, um órgão desse não poderia ter tanto poder quando estamos falando de entes federados. Então, nós imaginamos que tem que ter mecanismo de mitigação desse poder, porque uma coordenação geral de parâmetros, de princípios, pode ser feito, mas não chegar ao ponto desse comitê lá em Brasília dizer tal ou qual organização, empresa,
será fiscalizada, não pode ficar na mão de poucos. E, sim, esperamos, digamos, defender que serão, digamos assim, diretrizes, mas não ter essa capacidade de ingerência total, porque seria a usurpação do poder dos entes tributantes, né, inclusive dos estados e municípios. Sim, Francelino, tu visualiza em decorrência desta invasão de competências de estados da federação, que esse tema possa acabar sendo judicializado? Se for mal desenhado, é possível, desculpe, se for mal desenhado, é possível que isso aconteça. Mas se for bem desenhado, tentando ver o arcabouço que foi construído e com a finalidade desse comitê na linha de diretrizes gerais sem interferência direta, que é o que nós esperamos, aí talvez não, e a coisa possa funcionar muito bem, porque de fato nós temos 27 unidades da federação, incluindo DF, estados e municípios, fora os municípios que têm administrações estruturadas, administrações tributárias, e de fato é necessário que tenha um órgão que faça esse diálogo, mas esse órgão tem que ter limites. Então, nós esperamos, já que a gente está, em tese, partindo para uma era de cooperação entre instituições, que essa cooperação possa, de fato, ser efetivada e, com isso, a gente poderíamos descartar a judicialização, porque esperamos que seja muito bem construído. Tá certo. Francelino, falavas há pouco, anteriormente, que eu gostaria de voltar um pouquinho na questão dos empresários, né, a questão da preocupação com a guerra fiscal. Aqui no estado do Rio Grande do Sul tem uma comissão na Assembleia Legislativa que está debatendo já há algum tempo a questão dos benefícios fiscais, ou como preferem o setor mais ligado aos empresários aqui, chamar de incentivos fiscais. Como é que isso pode mudar, como é que isso pode ser corrigido, ou tem algum perigo de isso piorar a questão da guerra fiscal com os estados, alterando, né, a forma como os estados vão trabalhar com esses incentivos ou benefícios fiscais no âmbito de suas federações? Ou renúncia tributária. A gente fez um estudo, a FENAFIS acabou de fazer um estudo, ele está novinho, né, saiu do forno há pouco tempo, no congresso que nós fizemos na Plenafisco, não na Plenafisco, e que nós identificamos que não há uma transparência, uma clareza de que as renúncias fiscais trazem benefícios à sociedade. Não há clareza em relação a isso. Até porque, muitas vezes, ela foi utilizada, nós temos cases que estão apontando para isso, ela termina sendo utilizada quando grandes corporações conseguem essa renúncia fiscal, esse benefício para a empresa, uma renúncia para o Estado, concorrer de forma desleal com as outras, e inclusive engolindo as empresas que não têm benefício. Isso é um problema que nós identificamos que aconteceu em vários estados. Quando é com segmento, por segmento, muitas vezes nós não vemos o benefício chegar à população na redução de preços de bens e serviços. Isso não é observado. Então a gente tem que perguntar enquanto população. Esses benefícios, a renúncia desse país, renúncia bilionária e trilionária ao longo dos anos, ela tem beneficiado a sociedade, tem avançado, tem ajudado em quê? Porque todos os dados que a gente tem, eles são feitos por estimativas. As estimativas apontam. E as estimativas, em geral, pelo estudo que foi feito, elas parecem que estão subestimadas. Elas não correspondem, de fato, ao mundo real acontecendo, já porque são estimativas. E com a mudança da reforma tributária, em tese, a gente vai ter o recurso para investir. Vai ser o oposto, né? Você não vai a linha da estimativa. O Estado deveria fazer, vai ter o fundo de desenvolvimento, vai aportar o fundo do recurso financeiro. O recurso financeiro é um risco bem menor, haja vista que quando começaram a implementação dos benefícios sociais, lá no passado, com Vale Gás e outros tipos, os próprios pesquisadores, estudiosos, verificaram que havia aquele R$1 que era destinado àquele benefício social, ele terminava, em alguns casos, se perdendo na cadeia, digamos assim, dessa instrumentalidade. E o dinheiro foi mais fácil de visualizar e de controlar. O que é que a gente tem que ter com os benefícios, com incentivos? Primeiro, transparência que falta no país em diversos benefícios tributários. A transparência. Segundo, o debate se ele de fato traz desenvolvimento. A gente tem muitas dúvidas, sérias dúvidas. Terceiro, é política do Estado incentivar corporações, já que boa parte
do parlamento defendem, inclusive, um Estado mais liberal, se alguns defendem o Estado mais liberal e um Estado menos social, deveria ser o papel do Estado incentivar o enriquecimento de segmentos da população ou não? Então, a gente tem um debate econômico por trás para debater e discutir com mais profundidade. Mas, enfim, nós esperamos que a reforma tributária dificulte mais a apropriação de particulares dessas receitas. Contudo, nós precisamos debater com muita seriedade. Vou dar um exemplo. A gente está dando a alíquota zero com a cesta básica. Qual é a garantia que a cesta básica vai reduzir o preço? Nenhuma. Há uma tendência do mercado a absorver o preço como lucro. Segundo, países que fizeram algo semelhante, os produtos da cesta básica aumentaram, exemplo de Portugal. Francelino, esse é um dos temas mais importantes e tu abordas com uma visão bastante crítica e, a meu ver, correta, de que há realmente dúvidas se esses incentivos fiscais e esses benefícios, essas renúncias, elas ajudam a população ou ajudam o país. É óbvio que o empresariado que está atuando aí em Brasília, com os diversos lobbies, eles pretendem que isso permaneça ocorrendo, as renúncias sejam irretocadas, né, e não sejam mexidas. Tu acredita que, na tua opinião que tu estavas dizendo, né, com a reforma tributária nós vamos enfrentar esse problema definitivamente no país? Bom, nosso país ele tem um fenômeno que é uma profusão legislativa. Eu ia usar um termo mais forte, resolvi ficar mais contido. Então, nós temos uma profusão legislativa. O que nós fazemos hoje, em pouco tempo, é modificar devido a tantas leis. Vou dar um exemplo. Nós acabamos de fazer a reforma da Previdência em 2019, depois de anos de debate, e há pouco tempo veio um projeto de lei, uma emenda constitucional, tratando da situação das dívidas dos municípios, e foi colocado uma suposta reforma da Previdência novamente ali, depois de 5 anos. E nós lutamos, inclusive, uma sensibilidade no parlamento, e o relator, né, foi votado na CCJ e viu que seria inconstitucional alterar as regras dos estados, até porque teve emenda constitucional, enfim. Eu não vou entrar no debate jurídico. Mas algo foi feito há 5 anos. A reforma foi aprovada ano passado, para passar a viger, de fato, 10 anos depois. Alguém acredita que nesses próximos 10 anos não vão ter mudanças significativas? A gente está falando do Brasil. Então, a gente vai ter muitas mudanças significativas e talvez, quando chegar em 2023, essa reforma seja totalmente desconfigurada. O que a gente precisa fazer é tentar manter, pelo menos, as coisas positivas. E como o parlamento reflete a sociedade e reflete também o poder econômico que consegue eleger os seus representantes, até porque há uma concorrência um pouco, aí sim, desleal na política, os mais ricos conseguem ter acesso ao parlamento em detrimento dos mais pobres, quer dizer, uma minoria termina sendo mais representada do que a minoria por uso, inclusive, de recursos financeiros de forma legal. Estou falando de forma legal, não vou falar de outras coisas. Eles terminam utilizando, então, por si só, termina tendo mais representante da classe que tem domínio dos bens e das produções, o que faz com que, fatalmente, haja alterações que possam ocorrer ao longo dos anos, favorecendo esses incentivos tributários, essas renúncias fiscais. Mas nós esperamos que, como a reforma tributária, a legislação é mais homogênea, o que até então não estava acontecendo, a gente tem dezenas de municípios, centenas, né, incluindo os estados, por ser mais homogênea, facilita também um olhar mais atento da população. Mas aí o papel é nosso também para fazer com que a população entenda o que está acontecendo, já que hoje em dia as pessoas estão se perdendo muito nas redes sociais em temas que não são tão importantes nem para a sociedade, haja vista a dispersão, né, que nós estamos vivenciando em coisas nada produtivas, muito pelo contrário, né? A gente está entrando num ócio, um ócio indefinido que está atrapalhando relações laborais. As pessoas vivem discutindo, vendo os vídeos em plataformas sociais, inclusive durante o local de trabalho, e acho que o Brasil é um dos países que mais assistem rede social em algo não produtivo. Marcelino, eu assisti há pouco uma participação tua num podcast, eu acho que é o Pod Fiscal,
se eu não me engano, é do Espírito Santo, né, do sindicato de lá. E é um podcast onde vocês abordam ali questões bastante técnicas, né, muito importantes. Inclusive, a gente vai colocar o link depois aqui na descrição deste vídeo. Mas eu trouxe essa referência porque aqui no Giro Tributário a gente busca, claro, dentro do possível, não entrar muito nas questões técnicas, mas trazer essa referência, principalmente dos auditores fiscais, né, dos especialistas nessa área, para que a população que nos acompanha e assista o vídeo consiga acessar de uma forma, assim, talvez um pouco mais palatável este assunto, que ele é um pouco, realmente... complexo, complexo e cansativo, né? Não é um tipo de programa que vai ficar assistindo até o final do vídeo aqui, uma pessoa que acha que está ali para se entreter, não é um entretenimento. Então a gente busca fazer esse tipo de referência. Mas eu vou deixar o link do podcast ali do Pod Fiscal para que vocês possam acompanhar. É muito importante, Francilina, esse trabalho que vocês fazem, o trabalho que tu fazes na presidência da FenaFisco, né, rodando o Brasil inteiro e dando muitas entrevistas para rádios, né, para jornais importantes, também para espaços menores como esse nosso aqui, mais focado, né, espaço dentro dos sindicatos, mas trazendo assim, tentando fazer nesse sentido que tu trouxeste agora, que a população tente entender um pouquinho mais o que está em jogo, né, e ajude a pressionar um pouquinho do ponto de vista da população. Mas, ao mesmo tempo, estamos num Brasil polêmico, né? Num Brasil onde as pessoas estão votando em projetos que são contra elas mesmas, sem se dar conta disso. Talvez iludidas aí por promessas de uma modificação na forma do trabalho, né? Na forma da previdência, né? Que pode trazer prejuízos para a população, em especial a população mais pobre, mais carente economicamente, e eles não estão se dando conta. Então, a reforma tributária é um desses temas complexos, difíceis, e que vocês acabam, nessas entrevistas, que é o que a gente busca fazer, nos ajudando a trazer essas informações. Para a gente encaminhar em relação ao tempo do nosso programa, também em questão do teu tempo, né, que a gente sabe que tu tem compromissos importantes agora, eu queria que tu trouxesse uma palavrinha final para o nosso programa. Quais são as tuas maiores preocupações e quais são as tuas maiores apostas em relação à reforma tributária? O que pode melhorar de fato e aquilo que a população que está nos assistindo pode vir a apoiar e quem tiver possibilidade de cobrar de seus parlamentares, e aquilo que te preocupa e que realmente precisa mudar do ponto de vista da população? Bom, a reforma tributária é um tema muito caro a todos, e ao longo dos anos foi repassado que essa reforma seria a bala de prata que resolveria os problemas do país. O que é que ela teve de bom? Bom, ela simplificou o sistema. Isso é muito bom para o aumento de negócios. Ninguém pode contestar. Mas ela não alterou o que a gente chama da carga tributária pesada, o fardo pesado sobre os mais pobres. Quer dizer, a situação da população não se modificou. Continua a mesma. O que nós precisamos e qual é a nossa esperança com essa reforma sobre o consumo? Que a partir do próximo ano, o governo consiga encaminhar, nós sabemos que será muito difícil, porque já começam os debates das eleições presidenciais, né, os 2 últimos anos de governo sempre são muito duros, mas que o governo consiga, que o parlamento trabalhe essa modulação que ficou prometida, que está lá na Constituição, que depois do prazo, né, curto prazo, seria encaminhada a alteração também do patrimônio na renda. Ela não avançou. Nós esperamos, e a gente já está em atraso, a gente já está descumprindo a norma constitucional. Nós esperamos que nós consigamos fazer esse debate, porque é esse debate que interessa a população. Desonerar as pessoas que menos ganham e onerar na mesma proporção os que mais ganham. E eu não estou falando de classe média, não. Que nesse país, infelizmente, né, quem ganha 3 ou 4 salários mínimos já está se colocando no patamar de rico. Eu não estou falando dessa população, eu estou falando da população de fato que tem recursos financeiros suficientes e que não pagam tributo como deveria pagar em comparação com os países desenvolvidos. E pagam muito pouco. Nós pagamos muito pouco tributo em relação àquelas pessoas que têm renda no mesmo nível das rendas internacionais. Aqui é uma evasão tributária imensa. Então, esperamos que a gente consiga fazer justiça tributária. E que a população também discuta um outro ponto. A gente está vendo hoje no Brasil, e o governo deve sair com propostas para a redução do déficit. Então, o país tem um déficit e tem que fazer redução. Deve ser atacado, muito possivelmente, os benefícios sociais. O aumento do salário mínimo deve ser atacado. Programas, por exemplo, de benefícios sociais, como o seguro-desemprego, talvez seja atacado. Talvez seja atacado também o piso da enfermagem e o piso da educação. Um país sem saúde, sem educação, como é que ele sobrevive?
como é que ele se desenvolve. Talvez seja atacado isso também, mas eu não vi nenhuma proposta, até o momento, atacando as renúncias fiscais, atacando os benefícios sociais, ou chamados sociais, entre aspas, as bolsas empresário, o dinheiro destinado ao fomento de atividades econômicas empresariais, ele não foi atacado. Não está na hora da população dizer o seguinte, por que vai mexer nos benefícios sociais da gente, já que nós temos pouco recurso financeiro necessário na sobrevivência e não afeta ou ataca aquilo que não mostra ou demonstra que traz resultado da população, que é a transferência de recursos públicos para a mão de grandes corporações. Esse é um debate interessante, nós esperamos que a população se assenhoreie dele para que a gente possa jogar luz nessa mudança desse patamar e desse ainda triste quadro social brasileiro. Sim, Francelino, só para encerrar, eu queria que tu desse uma pequena avaliação desse contraponto que a FENAFISCO e os sindicatos filiados à entidade nacional, como o Sindifisco RS, fazem em Brasília nesta luta desigual que é o discurso da grande mídia, do grande empresariado, pelo ajuste fiscal, pelo corte de gastos, que tu te referisses aí agora dos cortes de gastos sociais, né? O embate é muito grande nos corredores de Brasília e nos gabinetes. É um debate difícil e muito tenso, haja vista que a gente trata, quando a gente vai conversar com os senadores, com os deputados, pessoas que têm conhecimento, que estão ali, foram pessoas eleitas com legitimidade e merecem todo o nosso respeito. Fazer política no nosso país não está fácil. A gente vive uma era, né, de desconstrução daquele que pensa de forma diferente. Então, vai o meu respeito a todos os parlamentares que estão à frente, né, dos debates. Só que, em alguns casos, nós sabemos, né, que alguns, inclusive, têm o seu lado, têm o seu segmento, representam o setor, e tem uns compromissos firmados, e faz parte da política o firmar compromisso, não tem nada de ilegítimo, não tem nada de ilegal, faz parte. O que é que nós precisamos fazer? É que a população aprove, né, apoie e eleja aqueles que representam o compromisso da população e que ninguém se venda por voto, que há casos aí registrados que a gente viu nessas últimas eleições, pessoas recebendo, né, dinheiro que foram presas pela Polícia Federal nas últimas eleições, a gente tem mais de um caso. Então a gente tem que repudiar enquanto sociedade. Mas no parlamento o debate é muito técnico, é difícil, porque é uma pauta muito tensa, haja vista os diversos interesses, mas a gente tem conseguido fazer algumas mudanças, sim. A gente tem avançado em muitos pontos, temos sensibilizado os parlamentares, eles têm nos escutado, até porque os dados são baseados em estudos. Nós falamos com conhecimento de causa, porque somos embasados em dados, em números, e não apenas em retórica, mas demonstrando o que é bom para o país. E um dos avanços que nós conseguimos na reforma tributária foi impedir o aumento indireto da carga tributária, ao permitir a transação tributária na via administrativa no prazo de, pelo menos, até 12 meses. Isso foi um grande avanço. Nós estamos lutando no Senado para que seja em 24 meses, em até 24 meses. Isso impede um aumento indireto da carga tributária de 10 a 30%. Isso é um ganho para o bolso da população. É um ganho para o empresariado, que não vai ter que gastar dinheiro na parte, no contencioso, que possa ser feito na via administrativa. Então, é quando o fisco se junta para mostrar o seguinte: olha, o nosso papel não é só autuar, o nosso papel não é só multar, o nosso papel também é orientar, o nosso papel também é desenvolver mecanismos para que essa sociedade seja beneficiada pelo tributo que ela mesma paga de forma mais simples possível e de forma a onerar cada vez menos. Então, vai aí já uma linha no sentido um pouco da conformidade, que é um dos caminhos que a gente está avançando nesse debate da reforma tributária. Tá certo. Francelino, queria agradecer muito a tua participação, abrir esse espaço na tua agenda para nós aqui, e ficamos à disposição também, o giro tributário da FENAFISCO, né? Quando quiser divulgar alguma coisa, tiver informações, manda para nós aí, que a gente é parceiro também do Fisco Estadual e da Federação. Muito obrigado e um grande abraço para ti. Um grande abraço, Lac, um grande abraço, Everton, e um forte abraço a todos que fazem um Sindifisco RS, essa população maravilhosa que passou por um aperto tão grande e está demonstrando a resiliência e a capacidade de reconstruir todo um Estado. Um forte abraço a vocês.
Tá certo, muito obrigado. A gente falou aqui então com o presidente da FENAFisco, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, o Francelino Valença, que o Celso, inclusive no Plenafisco, um evento que teve agora no Plenafisco, Encontro Nacional, né, uma plenária, o Celso falou que o Francelino tem uma capacidade muito grande de interlocução, né, lá dentro do Congresso Nacional e tem feito um trabalho muito habilidoso, e que é um excelente comunicador, como a gente viu aqui, tem essa capacidade de conseguir trazer esses temas complexos com uma linguagem mais simples, para que o público, de uma forma geral, possa acompanhar, inclusive fazendo esse chamamento nessa final importante que ele fez agora, de que a população precisa estar atenta ao que realmente importa e apoiar os projetos que apoiam também a própria população. Né? Exatamente. O Francelino, assim como o Celso, como o Christian, como o Luciano Azevedo aqui, nosso colega, são todas pessoas que têm frequentado Brasília, que têm conversado com parlamentares, e às vezes as pessoas não se dão conta o quanto isto é relevante para a defesa dos direitos da população, do estado do Rio Grande do Sul, porque vem aí algumas mudanças que vão nos afetar, né, principalmente após essa tragédia aqui, essa enchente, né, e também a própria carreira dos auditores fiscais, que são os responsáveis por arrecadar, garantir a arrecadação do Estado. Muito boa a entrevista com o Francelino, e ele é uma grande liderança do fisco no país, Everton. Tá certo, Lac. Obrigado pela tua companhia. Para você que nos acompanhou, a informação final, para quem fica até o finalzinho do vídeo, nossa produção aqui já está preparando um programa com a secretária da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul também, para ela trazer a visão dela, né, sobre esse tema tão importante, como o Estado está se posicionando para adentrar aí esse novo período futuro da reforma tributária. Um pouco já presente, né, mas futuro, em especial o futuro. E também vamos convidar aqui para falar conosco aqui no estúdio, um representante da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, a FAMURS, para trazer a visão dos municípios. Tá bom? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e até a próxima sexta-feira. Até mais. Até mais. Muito obrigado.